Oi, gente, tudo bem? Continuando essa ideia de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi lá na Schumacher, fiquei pensando assim, ai meu Deus, por onde eu começo? Aí eu lembrei de uma das primeiras aulas que eu tive com o Stephen Harding. Para quem não conhece, Stephen Harding, ele é autor do livro Animated Earth, que vai estar aqui nas bolinhas de destaque. E ele é um dos professores que estão na Schumacher há mais tempo, né, dando aula em ciências holísticas, e ele é maravilhoso, assim, me inspirou muito, aprendi muito com ele. E ele admira muito fortemente Carl Jung. Para quem não conhece, é o fundador da psicologia analítica e que teve muitas ideias revolucionárias no seu tempo e que, para mim, particularmente, algumas delas são revolucionárias até hoje. E nessas primeiras aulas que a gente teve com o Stefan, ele comentou que o ensino da Schumacher, né, e de ciências holísticas ia ser baseado em tentar balancear, equilibrar os 4 saberes de Jung. Mas que 4 saberes são esses, né? Então eu resolvi fazer um papelzinho aqui pra vocês pra ficar mais fácil, mas como eu não entendo muito bem de vídeos, ficou tudo ao contrário. Então vamos ver se vocês conseguem entender mesmo assim. Então a primeira forma de saber que ele fala é do thinking, que é o pensar. E ele fala que a nossa sociedade, né, ela tem essa predominância do pensar, ela valoriza muito o pensar. Então desde pequeno, né, a gente aprende, inclusive na escola, né, na educação, tudo baseado no pensar, né, no pensamento. E por conta disso, a função oposta, né, que é a forma de saber oposta, o feeling, que significa sentir, mas não é sentir de sentimento, tá, gente? É o sentir de valorizar. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, por exemplo, quando eu tô estressada, quando eu tô triste, quero ir pro mar, assim, eu fico olhando aquela imensidão e de repente eu começo a sentir uma coisa, assim, muito forte dentro de mim, tipo uma valorização daquilo que eu tô vendo, daquela beleza maravilhosa, infinita. E me dá uma sensação, assim, de que eu sou parte de algo muito maior, sabe? Que o mundo é aquela coisa infinita e que o mar, sabe? Eu começo a valorizar o mar de um lugar muito profundo no meu ser. Esse valorizar que não é codificável, um valorizar muito mais profundo, né? Esse valorizar, então, aí quando a gente, na sociedade está muito predominante o thinking, né? O pensar, o feeling, que é o valorizar, ele fica ele fica menosprezado na nossa sociedade. E por causa disso, a gente passa a valorizar menos a gente mesmo, a gente passa a valorizar menos as outras pessoas e também valorizar menos a natureza, né? Que a gente faz parte dela, né? Não é à toa que a gente vê, né, o dano que a gente tá fazendo a ela hoje em dia. E ele fala também que não só o feeling, né, o sentir, valorizar, né, fica aquém, fica menosprezado, mas também as outras duas formas de saber, que é o intuiting, que é intuir, né, é aquele momento que você tem aqueles insights, sabe, a lâmpadazinha que faz tlim. A gente fica muito menos conectado ao intuiting, a intuir, e a gente também fica muito menos criativo, né, e não conecta com esse lugar. E também o sensing, que é o sentir pelos sentidos, né, os 5 sentidos, né. Então não é o sentir de sentimento e não é o sentir de valorizar. O sensing pelos sentidos, a gente também não se toca muito, né, não conecta muito o nosso aprendizado pelos sentidos. As coisas são mais automáticas e também ele fica ignorado. E aí o que ele fala? Que pra gente conseguir do thinking ter mais feeling, né? É necessário que a gente... Necessário não, mas assim, quando a gente vai do thinking pro feeling é muito mais difícil, porque como a gente tá nesse oposto, o feeling ele tá muito distante. Então o que o Jung fala? Que a forma mais fácil de você chegar no feeling é de você indo pelo intuiting ou pelo sensing, né? Pelo sentir através dos sentidos ou pelo intuir, que aí você chega no feeling de uma maneira mais fácil, né? E aí, no caso, essa foi uma das razões que eu resolvi focar bastante em desenvolver essa coisa da terapia florestal aqui no Brasil, porque a terapia florestal, ela foca muito nos sentidos, né? Então, tanto nos sentidos como você acaba também tendo muitos insights, então também ativa a intuição.
E por conta disso, eu vejo assim, muitas pessoas, né, no final das vivências com uma sensação muito grande de valorizar assim, a natureza, de estar assim, conectado com essa coisa maior que a gente não consegue explicar, né? Então, enfim, esse é só um pouquinho, né, dessas 4 formas de saber que o Jung fala. E a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, achar um equilíbrio entre as 4. Não é que o thinking é ruim, né? Isso é muito importante de mencionar. O thinking é extremamente importante, a gente precisa de ter essa função para poder coletar dados, para analisar as coisas, mas que ele não pode vir sozinho ou predominante ou mandando em tudo, em todo o nosso ser, né? Ele tem que vir junto com os outros para que a gente possa ser um ser humano mais pleno. E por isso que os conhecimentos, né, a forma de ensino do Schumacher era muito baseado nesses 4. E eu tenho ideia, né, desse ano de fazer alguma imersão ou algumas imersões onde eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque aqui foi só um pouquinho, mas espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.